Episódio de hoje: Assuã, Egito, barragem Lago Nasser. Qual a importância do Rio Nilo? Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Olá pessoal, nós estamos aqui no Egito, em Assuã, na represa de Assuã, diante do Lago Nasser, aqui no Rio Nilo. Vamos falar um pouco sobre o Rio Nilo, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje aqui no Egito. O Rio Nilo é o maior rio do mundo por extensão. Ele tem 6.950 quilômetros, desde a sua nascente até a sua foz. E desses 6.950 quilômetros, 1.450 quilômetros estão dentro do país do Egito. Lembrando que ele passa por 11 países nesse percurso, desde a nascente, que está ao sul, à minha direita aqui, e vai até o norte, desaguando sua foz. As águas caem no mar Mediterrâneo. A maioria dos rios do mundo corre de norte para sul. Esse aqui, pelo contrário, corre de sul para norte. Esse rio mencionado na Bíblia muitas vezes, nós sabemos pela mitologia egípcia que ele também era considerado como um deus para os antigos, porque de fato aqui no Egito não chove a maior parte do ano, principalmente nessa região aqui ao sul, praticamente não chove. Porém, o Nilo tinha uma importância muito grande para os antigos egípcios, e não só antigamente, mas hoje em dia também. Porque o humus que ele traz, as terras que ele vinha trazendo do sul, nas regiões férteis, trazia junto quando dava as cheias, quando chove no sul, ele enchia, trazia as águas e fertilizava as águas, as terras que estavam no lado das barrancas do rio até a nascer. Por isso que a região fértil do Egito é sempre nas margens do rio Nilo, desde a antiguidade, porque como não chove, então era o humus trazido pela correnteza das águas quando dava as cheias, que alagava o rio e então deixava que se tornassem as terras, aquele humus trazido pelo rio se tornava fértil. Por isso que quando vocês lembram que a Bíblia diz que quando o povo de Israel sai daqui, que eles saíram e estavam indo para uma terra que chovia de cima, porque aqui no Egito não chove. A chuva era o Nilo que corria, as águas do Nilo que corriam. E como era tido como um deus, vocês lembram que a filha do faraó, ela tirou Moisés das águas. No pensamento egípcio, era como se o Nilo, que era um deus, estava dando um presente para a filha do faraó. Essa filha do faraó hoje em dia é reconhecida provavelmente como sendo a Hatshepsut. Nós vamos mostrar em um outro vídeo para vocês o templo dela, que está aqui próximo na região sul, em Luxor. O templo da Hatshepsut, que foi também uma rainha muito poderosa, e ela, como não podia ter filhos, ela recebeu Moisés como sendo o deus Nilo dando um filho para ela. Por isso que o nome dele foi dado de Moshe, retirado das águas. É um nome egípcio, não é um nome hebraico. Aconteceu tudo aqui no Egito. Portanto, nos dias de hoje, nós estamos aqui no sul e vemos que o Egito construiu essa barragem. Lembrando para vocês que a maior pirâmide do Egito, ela tem 2.300.000 blocos de pedra. Essa barragem, que foi construída do ano 1960 ao ano 1970 pelo presidente Nasser, então presidente do Egito, ela foi utilizada 17 vezes mais blocos de pedra do que a maior pirâmide do Egito, a pirâmide de Keops. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade dessa obra, considerada aqui no Egito como a quarta pirâmide. Ela é a segunda barragem. A primeira foi construída pelos ingleses, um pouco aqui ao norte, uma barragem menor. E o Nasser constrói essa barragem aqui em 1960 até 1970. Lembrando que em 1956, o Egito, mesmo o presidente Nasser, ele nacionalizou o canal de Suez, que havia sido construído pelos ingleses e franceses, e com a renda, com o dinheiro, ele começou a construção dessa grande obra aqui, a barragem de Assuã. Para vocês terem uma ideia, a água aqui, a represa chamada Lago Nasser, em homenagem ao presidente Nasser, ela tem 180 metros o nível das águas. Se ela se romper, todo o Egito acaba em menos de 6 horas. Então por isso que tem muita segurança aqui nesse local. É uma obra muito importante, gera energia elétrica para todo o Egito e os países vizinhos.
e nós podemos presenciar aqui essa obra. Então o Nasser, construtor dessa obra, ele morre antes da inauguração. No ano 1970 foi então inaugurado essa obra, e depois entra um novo presidente no Egito. Lembrando que nesse mesmo período, em 1967, Israel, na Guerra dos 6 Dias, havia conquistado a Península do Sinai e o Canal de Suez. Porém, em 1979, alguns anos depois, foi feito um acordo de paz entre o Egito e Israel e foi devolvido o Canal de Suez, a Península do Sinai, para o Egito. Depois disso, o Mubarak, de 81 até 2011, 30 anos, ele fica no poder. Depois ele é derrubado, e por um período de 2 anos, foi um período conturbado aqui no Egito, que os militares ficaram um tempo no poder. Depois entrou a Irmandade Muçulmana pelo voto, mas não se sustentou, caiu, e entrou então o presidente Sisi, que é o atual presidente do Egito. Hoje, Egito e Israel possuem acordo de paz, inclusive compram mercadorias. Israel vende gás para o Egito vende produtos para Israel, também compra tecnologia de irrigação, e nós vemos essas importantes obras aqui no Egito para o moderno Egito. Então, nós vemos que desde os tempos bíblicos, a importância do Nilo para o Egito, desde o tempo dos faraós até os dias atuais. Então, outra coisa, lembrando aqui nessa região que estamos, que essa parte sul, em que vai o Lago Nasser até a fronteira com o Sudão, que está ao sul. A maior parte do lago está no Egito, uma partezinha está no Sudão. Essa região antigamente era a região da Núbia. Aqui houve vários templos dos núbios que foram afundados nas águas, depois foram retirados pela Unesco, foram salvados esses templos. E tem um templo que está ao extremo sul, que chama Abu Simbel, construído por Ramsés II, que casou-se com Nefertari, uma rainha dos núbios. Ele construiu esse templo que está no extremo sul, nessa direção, a 300 quilômetros para o sul. Então os núbios, como nós temos um vídeo sobre os núbios, mostrando para vocês esse povo que ainda vive hoje, mas tem a sua própria cultura. Essa região era a antiga região pertencente aos núbios, seja os de cor negra, preto, que tem a sua própria língua, a sua própria cultura, descendente então do povo que habitava nessa região. Então, desde aqui de Assuã, da barragem de Assuã, do Lago Nasser, para você que nos acompanha no canal Viagem na Bíblia, trazendo informações desde os tempos bíblicos até o moderno Egito. Fique conosco, embarque no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br